Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz, continuando o estudo de Nosso Lar. Hoje teremos o capítulo 23, Saber Ouvir. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me, solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituando à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul, ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo as ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me pela exteriorização e admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Destarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho, postado na sala à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguzou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagem da Terra? Vindo ao encontro das minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso? Indaguei de colher as emissões da Terra? Sim, sem dúvida, temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral, chegando o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum, do Ministério da Regeneração ou da Elevação. Vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam a atividade em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante.
A bondade desviada provocava indisciplina e quedas, e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades de nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministério generoso, que incrementou a medida, valeu-se dos ensinamentos de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícia de nossos amados em trânsito na terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora que um de seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícia dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente, antes de todos os nossos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram em zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito a colônia. Transformava-se, frequentemente, em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento poderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob os meus olhos curiosos. Quanta coisa, hein? Vamos ver os detalhes. Primeiro, André nos mostra como tudo é muito semelhante ao que temos na terra, nas cidades, plantas, construções e tudo mais, porém, melhores, mais bonitos, mais perfeitos. 2. Disciplina mental. Pensar sempre no bem. Isso possibilita uma atmosfera benéfica a todos. Então, o nosso lar só tem esse tipo de energia porque lá todas as pessoas pensam no bem. E nós? Como é que a gente se comporta? A gente está sempre pensando em problemas, em situações, julgando o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso filho, o nosso sobrinho. Isso só serve para desequilibrar não só a nossa psicosfera, como a de todo o ambiente onde estamos. 3. Aqui temos mais uma informação. No plano espiritual,
há aparelhos eletrônicos, no caso citado, um tipo de rádio. Há programas informativos e educativos sendo apresentados. Então, percebemos que há também atividades profissionais na área radiofônica. Respondendo a André, ele afirma que há também equipamentos que podem ouvir o plano encarnado em todos os ministérios de nosso lar. Prestem atenção nisso, gente. Então, o que a gente faz aqui pode ser ouvido lá. Bom, esse é o princípio da prece, não é verdade? 4. A hipertrofia dos sentimentos. Fomos condicionados ao amor egoísta, centrado no núcleo familiar, quando deveríamos ter afeto por todas as pessoas e não exigir posse uns dos outros. Meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. As coisas não são assim. 5. No passado, a colônia mantinha a ligação radiofônica com núcleos de assistência na região física. Mas as constantes notícias mantinham as pessoas em constantes aflições. É como nos viciamos atualmente, sempre acompanhando emocionalmente os fatos que acontecem pelo mundo. Situações difíceis que não temos condições de ajudar fisicamente, mas nos mantém aflitos desnecessariamente, interferindo em nosso equilíbrio emocional. Tem muitos amigos nossos, vocês sabem disso, que se comprazem ouvindo notícias policiais, por exemplo, de programas que só falam de coisas de violência. Isso não é saudável. 6. Bondade desviada. Vemos isso constantemente. Temos a tendência de atender os pedidos que as pessoas que amamos nos fazem, sem pensar se a atitude pode levar a danos. É a família permitindo que os jovens comportamentos inadequados, convivências negativas, consumismos, mimos, levando a riscos desnecessários e formando hábitos que certamente levarão a sofrimentos posteriores. Dizer sim sem pensar nas consequências, achando que amar é concordar com a vontade do amado. Isso é um erro que nos leva a arrependimentos futuros. Tivemos aqui mais uma vez, meus amigos, no estudo de hoje. Espero que vocês façam contato, seja pelo Facebook, no nosso canal, no YouTube, de qualquer forma. Ou até mesmo no nosso encontro semanal, às segundas-feiras, lá no Centro Caminheiros, às 8 horas. Até a próxima. Um abraço.